Continuando, saudações a todos, continuando o nosso curso de Física Fundamental 3, vamos continuar o conteúdo de eletricidade e magnetismo, mas especificamente de eletrostática, e vamos apresentar o campo elétrico. Nós falamos sobre o conceito de campo elétrico. Durante o último encontro nós falamos que o campo elétrico é uma entidade física gerada em torno, no espaço euclidiano tridimensional, em torno de uma determinada fonte geradora de carga elétrica. Então, dada uma estrutura material dotada de massa e de carga elétrica, e se essa estrutura é pontual, pontiforme, ela, nesse caso em particular, ela gera no espaço euclidiano tridimensional em torno dessa estrutura dotada de carga elétrica, gera um campo elétrico, e para cada ponto no espaço, ou seja, no caso de um sistema de coordenadas cartesiano, x, y e z, para cada ponto no espaço, com coordenadas x, y e z, nós teremos um valor de campo elétrico associado. Se a carga elétrica estiver em repouso, se a estrutura material dotada de carga elétrica estiver em repouso em relação ao sistema de coordenadas, então, necessariamente, os valores do campo elétrico dependerão tão somente das coordenadas e não dependerão do tempo, pois, escolhido previamente, se admitirmos um determinado ponto com coordenadas x1, y1, z1, o campo elétrico dependerá dessas coordenadas e não dependerá do tempo, pois ele será um campo elétrico que, num determinado ponto em particular, não variará ao longo do tempo, será invariante por translação temporal. Então, nós mostramos na aula anterior que uma carga elétrica positiva gera em torno de si um campo elétrico cujas linhas de campo divergem da carga elétrica. Nós mostramos também que uma carga elétrica negativa, pontiforme, gera em torno de si, no espaço tridimensional em torno de si, um campo elétrico cujas linhas de campo convergem para a carga elétrica. Isso nós mostramos rapidamente aqui. Se a carga é positiva, então ela gera campo elétrico sempre divergente da carga. E se a carga elétrica é negativa, o campo elétrico, as linhas de campo elétrico convergem para a carga elétrica. Isso nós mostramos durante aulas anteriores. Então, vamos agora, rapidamente, mais uma vez, considerar o sistema de coordenadas cartesiano. Então, o sistema de coordenadas cartesiano é um espaço euclidiano de 3 dimensões. Aqui, coordenadas x, y e z. Vamos considerar uma carga elétrica geradora do campo, localizada tridimensionalmente pelo vetor R sobre índice linha. E vamos considerar uma carga de teste experimental Q, localizada pelo vetor R, e este vetor sendo a distância entre a carga geradora do campo principal, Q sobre índice linha, e a carga de teste experimental, de prova experimental dele. Então, nós mostramos durante a última aula que o campo elétrico depende da posição R, e não depende da posição R sobre índice linha, depende somente da posição R, na qual a posição sobre a qual nós queremos calcular o campo elétrico. Então, isso nós mostramos que é igual ao limite de carga elétrica do módulo da carga elétrica de teste experimental, muito menor do que o módulo da carga elétrica geradora do campo principal, Q sobre índice linha, da força elétrica de Q com Q sobre índice linha. Lembre-se que a força elétrica é uma grandeza vetorial dividida pela carga de teste experimental. Então, esta expressão nós mostramos durante a aula anterior, e vale ressaltar que esse limite é aplicado sobre essa divisão para, então, minimizar ou tornar cada vez menor a interferência, por assim dizer, a interferência do campo elétrico gerado pela carga de teste experimental sobre o campo elétrico principal, gerado pela carga geradora Q sobre índice linha. Então, nós temos duas cargas elétricas imersas no vácuo aqui. Para efeito de simplificação, nós estamos trabalhando em eletrostática no vácuo, né, onde as cargas elétricas estão imersas em um espaço, em um meio do tipo vácuo do tipo clássico. E então nós temos
a carga elétrica Q sobre índice linha que gera o campo principal e a carga elétrica Q, carga de teste experimental utilizada para então medir, para fazer a aferição do campo elétrico gerado pela carga elétrica principal Q sobre índice linha. O fato físico é que, embora a carga Q seja uma carga de teste experimental, mas uma vez que existe carga elétrica, esta estrutura é dotada de carga elétrica, então em torno de si ela também gera um campo elétrico, e esse campo elétrico, queira ou não, ele de fato interfere no campo elétrico principal, gera uma interferência, gera uma sobreposição de campos e altera a medida do campo original em cada ponto do espaço. Então, a maneira matemática e laboratorial, por assim dizer, de diminuir essa interferência do campo elétrico secundário sobre o campo elétrico principal é admitir que o módulo da carga elétrica de teste experimental é muito menor em relação ao módulo da carga de teste da carga geradora do campo principal, do campo elétrico principal. Então, mais uma vez, esse campo elétrico secundário gera uma interferência, gera uma perturbação no campo, pois um campo menor pode certamente perturbar a distribuição de um campo, do campo principal, aqui no nosso caso. Então, nós mostramos durante a última aula que o campo elétrico depende da posição R, e substituindo a expressão, nós podemos reescrever, inclusive, fazendo a divisão, e considerando que isso é muito menor do que 1 e maior do que 0, substituindo a força elétrica, a força eletrostática entre essas duas cargas, a carga principal e a carga de teste, nós temos Q sobre índice linha, 4π sobre ε0, a distância entre as cargas. Esta distância entre as cargas nós mostramos durante a última aula detalhadamente como fazer a obtenção a partir da soma vetorial. E nós dividimos aqui pela carga de teste Q. E ao fazer a divisão, considerando o limite, ao fazer a divisão, o que resta na expressão do campo elétrico é exatamente a carga geradora do campo elétrico principal, dividido por 4π ε0, onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, medida para cargas elétricas que estão imersas em um meio do tipo vácuo e um vácuo do tipo clássico, né? Então, nós temos R menos R sobre linha, entre parênteses, preservando a estrutura vetorial, dividido por R menos R sobre linha módulo elevado a 3. Esta é a expressão do campo elétrico gerado, gerado por uma estrutura material pontiforme dotada de carga elétrica. Então, mais uma vez, R indica o ponto onde pretende-se calcular o campo elétrico. E onde eu escrevo R sobre índice linha indica a posição em 3 dimensões da carga elétrica, a posição da carga elétrica geradora Q sobre linha. Muito bem. Então, esta é a expressão. Lembrem-se, observem aqui matematicamente que a definição envolve a carga geradora e a carga de teste, ao passo que a estrutura final, a estrutura algébrica vetorial final do campo elétrico depende tão somente da carga geradora
da carga geradora do campo elétrico. E nós temos então a estrutura vetorial dividida pelo módulo elevado a 3 da distância entre a carga geradora e o ponto onde se pretende calcular o campo elétrico. E esse R menos R sobre linha, nós sabemos que trata-se exatamente do vetor D. O vetor D é obtido por meio de soma e subtração vetorial no espaço euclidiano de 3 dimensões e indica, mais uma vez aqui repetindo, a distância entre a carga geradora do campo e a carga de teste experimental. Continuando, vamos considerar agora uma distribuição discreta de cargas elétricas de estruturas materiais pontiformes dotadas de carga elétrica. Então, rigorosamente falando, nós temos estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica, e as estruturas aqui no caso são pontiformes. Ressaltando também que nós temos o sistema de coordenadas cartesiano em um espaço euclidiano de 3 dimensões e nós estamos considerando que as cargas elétricas, que as estruturas materiais dotadas de carga elétrica, elas estão necessariamente em repouso em relação a um determinado sistema de referência, em relação a um determinado sistema de coordenadas, no caso, este sistema de coordenadas. E se elas estão em repouso, então não existe efeito de aceleração, o vetor velocidade é um vetor igual ao vetor nulo, zero vetor, e portanto o módulo do vetor velocidade é igual ao módulo do vetor nulo, que é igual ao número zero. Então, vamos considerar, generalizando para uma distribuição discreta, vamos considerar uma distribuição composta pela carga Q1, pela carga Q2, pela carga Q3 e por uma carga elétrica Q subíndice N, onde existem outras cargas, aqui carga elétrica Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 até a enésima carga Q subíndice N. E toda essa distribuição atuando sobre uma carga elétrica de teste experimental, de prova experimental denominada Q. Então, aqui nós temos o vetor R1, o vetor R2, localizando tridimensionalmente as cargas R3, R4, R5, R6 até Rn, e aqui o vetor R. Então, é sempre possível nós aplicarmos álgebra vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões e aplicar a soma de vetores aqui, mais uma vez, vetor D1, a distância entre a carga elétrica geradora do campo Q1 e a carga de teste Q, vetor D2, vetor D3, D subíndice 3 e vetor D subíndice N, onde N é a última carga elétrica discreta. Então, nós podemos certamente escrever um campo elétrico, calcular o campo elétrico total, certo? O campo elétrico, podemos calcular o campo elétrico total no ponto, na posição R, ou seja, nesta posição R, onde se pretende calcular o campo gerado. Então, nós precisamos calcular o campo gerado pela carga Q1, mais o campo gerado pela carga Q2, mais o campo gerado pela carga Q3, mais até o campo gerado pela última carga elétrica Qn. E lembre-se que lembrem-se todos, nós devemos sempre manter isso bem claro, de que nós estamos fazendo uma soma vetorial e não uma soma aritmética no espaço dos reais.
Trata-se aqui de uma soma vetorial em um espaço vetorial diferente, que é o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então, obedece a uma álgebra relativamente diferente para encontrar o módulo, a magnitude de uma soma como essa. Então, nós precisamos somar todos esses campos elétricos. Muito bem. Agora, vamos iniciar o desenvolvimento desta expressão. E vamos calcular agora o campo elétrico total gerado pela distribuição discreta de cargas elétricas. Um instante, por gentileza. Eu corto depois. Obrigada, porque eu preciso para empenhar. Claro. É só isso que eu Ah, isso aqui? eu vou mandar para o Abreu para ele empenhar na obra. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Muito bem, continuando, nós precisamos agora considerar o campo elétrico total na posição R. E isso, então, de que maneira nós devemos fazer? Substituindo as expressões. Então, nós temos carga elétrica Q1 sobre 4π ε0, R menos R subíndice 1, mantendo entre parênteses, preservando a estrutura vetorial, R menos R subíndice 1 módulo elevado a 3, mais Q2, R menos R subíndice 2, 4π ε0 dividido pelo módulo elevado a 3, mais Q3, R menos R subíndice 3, entre parênteses, 4π sobre ε0, R menos R subíndice 3, módulo elevado a 3, mais, até a última carga elétrica geradora desse campo, desse tal campo aqui calculado, Q subíndice N, R menos R subíndice N, entre parênteses, 4π ε0, R menos R subíndice N, módulo elevado a 3. Muito bem, todos esses termos somados são vetores que estão sendo somados, e nós podemos substituir todos esses N termos, e lembre-se que N é um número natural. Esse número N maiúsculo pertence aos números naturais, então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até infinito, por assim dizer. E nós podemos substituir assim, Q1 1 dividido por 4π ε0, abre colchete, chaves, parênteses, e nós podemos escrever Q1 R menos R1 módulo elevado a 3 mais Q2 módulo elevado a 3 mais Q3 módulo elevado a 3 mais Q4, Q5, Q6 até o termo Q subíndice N, R menos R subíndice N, R menos R subíndice N, módulo elevado a 3, fechamos o parênteses, o colchete ou chave. Agora, nós podemos também reescrever isso utilizando um operador de soma em espaço discreto. E nós utilizaremos a letra grega sigma no seu formato maiúsculo para indicar aqui somatório no subíndice I variando de 1 até N de Q subíndice I, R menos R subíndice I, que é o subíndice de soma, R menos R subíndice I módulo elevado a 3. Módulo elevado a 3. Então, o campo elétrico total na posição R é designado por esta expressão.
E o que essa expressão descreve, repetindo aqui, reiterando mais uma vez, ela descreve o campo elétrico total gerado por uma distribuição de estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica, estruturas estas pontuais, pontiformes, espalhadas ou distribuídas em um espaço euclidiano de 3 dimensões. E o campo aqui, então, essa expressão descreve o campo elétrico em uma posição R, em um ponto R qualquer. Vale ressaltar, vale destacar que o campo elétrico ele é gerado pela carga elétrica geradora do campo, por assim dizer, é gerado no espaço euclidiano tridimensional em torno da carga, ocupando todos os pontos do espaço, e o campo elétrico depende única e exclusivamente da carga geradora, da fonte geradora, da carga elétrica geradora do campo, não dependendo da carga elétrica de teste experimental, da carga elétrica de prova experimental. Prova disso é que na definição nós dividimos pela carga de teste e carga de prova experimental, e então ela desaparece da expressão da estrutura algébrica, restando apenas a carga geradora do campo elétrico. Então, a carga de teste é útil para fazer medidas, para a realização de aferições com relação à interação e à medida do campo elétrico, a interação entre forças, a interação de força eletrostática e tudo mais. Mas, independente da inserção, da imersão de uma carga de teste no espaço ocupado pelo campo elétrico, independente disso, o campo elétrico é uma entidade física que continua existindo e que possui uma densidade volumétrica de energia associada, e cujo tempo será discutido por nós oportunamente em aulas posteriores. Muito bem, então agora vamos analisar o caso de uma distribuição contínua de cargas elétricas. O caso de mais geral ainda, associado a uma distribuição contínua de cargas elétricas. E oportunamente nós estaremos ministrando um curso básico de cálculo vetorial, de cálculo diferencial integral no espaço euclidiano de 3 dimensões, de cálculo vetorial, e nós estaremos falando em mais detalhes sobre espaço discreto, espaço contínuo. Estaremos comentando conceitualmente sobre espaço discreto e espaço contínuo, para nós entendermos ainda melhor sobre o que é uma distribuição discreta de cargas elétricas e o que é uma distribuição contínua de cargas elétricas. Então agora vamos considerar uma distribuição no espaço tridimensional, uma distribuição do tipo contínua, uma distribuição contínua de estruturas materiais dotadas de carga elétrica. Cargas elétricas. Então, no caso de uma distribuição contínua, nós já sabemos que fizemos isso para o caso de força elétrica, esse mesmo tratamento. Então, nós podemos considerar, assim, uma determinada quantidade de volume no espaço e considerar um pequeno elemento de volume, aqui, pictoricamente, ilustrativamente, um paralelepípedo com volume ΔVI e uma certa quantidade de carga elétrica imersa dentro deste volume, inserida dentro deste volume, e aqui nós temos uma carga elétrica Q, uma carga elétrica de teste experimental, aqui o vetor RI, o vetor R, e uma distância DI entre a distribuição e a carga elétrica Q. Muito bem. Então nós podemos definir, nós já fizemos isso em aulas anteriores, vamos repetir, uma grandeza denominada densidade volumétrica de cargas elétricas.
densidade volumétrica de cargas elétricas, e a densidade volumétrica de cargas elétricas representada por uma letra grega ρ no seu formato minúsculo. Então nós podemos aqui definir como ΔQ subíndice I, ΔVI. Então trata-se de carga elétrica dentro de um determinado elemento de volume, e ΔQI pode ser escrito como ρ I ΔVI, V subíndice I. Nós podemos também definir aqui rapidamente o valor médio, né? O valor médio. Então o valor médio pode ser definido por ΔQ, ΔV, e nós podemos calcular o valor instantâneo, por assim dizer, instantâneo, ou seja, a estrutura funcional disso, aplicando o limite quando ΔVI tende a zero, quando ΔV tende a zero, de ΔQ dividido por ΔV, e isso é igual à derivada da carga elétrica em relação ao volume. Nós já mostramos, então rapidamente vamos reescrever dQ ρ dV e aplicar a integral em ambos os lados da igualdade. E então, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, com as regras de cálculo diferencial integral, a integral de dQ é igual a Q total igual à integral tripla de volume da densidade dV. Essa integral é a integral tripla de volume. E agora nós vamos muito bem, nós vamos considerar aqui que a densidade depende apenas das coordenadas espaciais. E um caso ainda mais geral, aceitaria aqui hipoteticamente uma densidade que depende da posição e do tempo, e essa densidade dependeria de 4 variáveis x, y e z associadas às coordenadas espaciais do espaço euclidiano tridimensional, mais a coordenada temporal, e do ponto de vista da relatividade de Galileu, o tempo nada mais é do que um parâmetro associado às funções x, y e z das coordenadas espaciais. Então, trata-se apenas de um parâmetro, tal como nós estudamos em equações paramétricas da geometria euclidiana. E a relatividade de Galileu considera o tempo como um parâmetro matemático e não como uma dimensão do espaço vetorial, e sim como um parâmetro matemático associado às coordenadas, que sim, por sua vez, as coordenadas sim estão vinculadas a um espaço vetorial, no caso, um espaço tridimensional. Muito bem, então, nesse caso, nós podemos considerar aqui o campo elétrico como, na posição R, como o limite. Vamos calcular aqui 1 sobre 4π sobre índice zero, dois limites, tal como nós fizemos para o caso da força elétrica, dois limites, um quando n tende ao infinito e outro quando ΔVI tende a zero, do somatório, variando de 1 até n, de ΔQI, R menos R, entre parênteses, R menos R subíndice I, dividido por R menos R subíndice I módulo elevado a 3. Nós falamos durante aulas anteriores que
a variação de volume pode tender a zero, pois existe segurança matemática para fazê-lo, uma vez que, de acordo com a análise real, os conceitos de análise real estudados na análise real e no cálculo diferencial integral, existe segurança no que concerne, segurança com relação às coordenadas espaciais x, y e z, de modo que há continuidade das funções vinculadas às coordenadas espaciais, então nós podemos fazer esse limite com segurança matemática. E repetindo e reiterando que não é confortável fazer esse limite para a carga elétrica, ou seja, é inadequado do ponto de vista matemático e inadequado do ponto de vista físico, laboratorial, experimental, fenomenológico, considerar o limite quando a carga elétrica tende a zero. Pelo simples motivo de que, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr-Sommerfeld, o modelo atômico de Rutherford-Bohr-Sommerfeld, essa carga elétrica não pode ser zero e ela não pode ser menor do que a carga elétrica do elétron ou do próton, que no caso do elétron é menos 1,610 elevado a menos 19 coulomb, e o do próton é mais 1,610 elevado a menos 19 coulomb, garantindo aí que toda e qualquer estrutura material, todo aglomerado molecular e todo aglomerado cristalino, qualquer que seja a estrutura, no universo observável sempre será, a sua carga elétrica total será múltiplo inteiro da carga elétrica do elétron ou do próton, no caso do modelo de Rutherford-Bohr-Sommerfeld. Então, para evitar esse desconforto matemático, essa problemática, por assim dizer, do ponto de vista da continuidade das funções, então nós retiramos ΔQi, e substituímos ΔQi por densidade, ou subíndice I, ΔVi, elemento de volume. Então, mais uma vez, aplicando o campo elétrico, nós temos 1 sobre 4π ε0, limite quando n tende a infinito, limite quando ΔVi tende a zero, somatório I de 1 até n, ΔVi, dividido por R menos R subíndice I módulo elevado a 3. Muito bem, então aqui mais uma vez o que nós estamos fazendo é considerando um determinado volume e dividindo esse volume em N volumes menores. E nós já estamos aplicando dois limites, um quando o número de volumes tende ao infinito e outro que é consequência, estão intimamente relacionados, quando o número de volumes do número de subvolumes de um determinado volume tende a infinito, implica logicamente que a quantidade de volume tende a zero de cada subvolume. E isso então é denominado de soma de Riemann, é denominado de integral de Riemann. Isso foi bem fundamentado pela consequência, estão intimamente relacionados quando o número de volumes do número de subvolumes de um determinado volume tende a infinito, implica logicamente que a quantidade de volume tende a zero de cada subvolume. E isso então é denominado de soma de Riemann, é denominado de integral de Riemann. Isso foi bem fundamentado pelo procedimento apresentado pelo matemático ilustre matemático Riemann. Então vamos continuar. Então, nós podemos escrever o campo elétrico na posição R como 1 dividido por 4π ε0, integral tripla de volume da densidade. E nós vamos mudar a nomenclatura. No caso de R subíndice I, está associado a distribuição de cargas que gera o campo elétrico principal, nós vamos denominar como R sobre índice linha, R menos R sobre índice linha, entre parênteses, dV dividido por R menos R sobre índice linha, módulo elevado a 3. Muito bem, repetindo, a integral ocorre sobre
a distribuição volumétrica de cargas elétricas. Então, a integral atua sobre as coordenadas linhas. Então, em coordenadas cartesianas, nós temos rigorosamente dv', d3r', e isso é dx', dy', dz'. Então, toda a integral é realizada sobre as coordenadas sobre índice linha, que são as coordenadas espaciais associadas a onde está espacialmente localizada a distribuição de cargas elétricas geradora, ou seja, responsável pela geração do tal campo elétrico. Então, essa integral tripla de volume, ela não atua sobre a coordenada R, sobre as coordenadas do vetor R, ela atua sobre as coordenadas do vetor R sobre a índice linha. Muito bem, agora um outro detalhe é que nós podemos reescrever como campo elétrico na posição R 1 sobre 4π ε0, uma integral, duas integrais, três integrais, ρ de x', y', z', R menos R sobre índice linha, entre parênteses, dx', dy', dz', dividido por R menos R sobre índice linha, módulo elevado a 3. Então, observe, em dx sobre índice linha nós temos uma integral para calcular. Em dy, ou associada a dy sobre índice linha, nós temos a segunda integral, e dz sobre índice linha, a terceira integral. Então, temos uma integral para cada infinitésimo, de acordo com o formalismo das integrais. Muito bem, então, agora, rapidamente, vamos nós estamos calculando o campo elétrico gerado por uma distribuição contínua de cargas elétricas, onde essa densidade depende das coordenadas espaciais, não depende do parâmetro temporal, e essa densidade é a densidade volumétrica de cargas elétricas. Nós podemos estudar casos particulares, né? Também podemos aqui registrar que R, o vetor R, é dado por x, y versor, y, j versor e z, k versor. O vetor R sobre índice linha, x sobre índice linha e versor, mais y sobre índice linha j versor, mais z sobre índice linha k versor. Então, temos para identificar aqui a posição do ponto no espaço tridimensional onde se pretende calcular o campo elétrico e a posição das cargas elétricas geradoras do campo. Outro detalhe importante é que nós podemos considerar o caso em que nós temos uma densidade volumétrica, repetindo aqui, densidade volumétrica de cargas elétricas Então, nós temos a função ρ. Essa função depende de x, y e z, por exemplo, nas coordenadas espaciais. E nós podemos reescrever isso como dq ρ dv. Nós podemos considerar a densidade superficial de cargas elétricas e, com relação à densidade superficial, vamos considerar um sistema físico cujas estruturas materiais dotadas de carga elétrica estão ocupando predominantemente, esse é um caso
Trata-se de uma modelagem matemática, de um caso aproximado, mas vamos considerar que essas estruturas estejam ocupando predominantemente uma determinada área de uma determinada superfície, ou ocupando uma determinada superfície com uma superfície essa com uma determinada área. Então, nós podemos definir uma outra grandeza denominada sigma. E o sigma pode ser entendido como a densidade superficial de cargas elétricas, também dependendo aqui das coordenadas, no caso de duas coordenadas especificamente, ou então a superfície pode estar imersa num espaço tridimensional e ela depender das coordenadas x, y e z, mas a densidade e as cargas elétricas estariam hipoteticamente dispostas e distribuídas espacialmente em uma superfície. Essa superfície pode ser plana, essa superfície pode possuir curvatura, ela pode estar paralela aos planos do sistema cartesiano, ou ela pode estar distribuída no espaço. Existe todo um formalismo dentro da geometria analítica para tratar essa questão de superfícies, de disposição geométrica de superfícies no espaço. Então essa densidade superficial de cargas elétricas pode ser designada pela letra grega no seu formato minúsculo, a letra grega sigma no formato minúsculo, aqui está, sigma no formato minúsculo, mal desenhado aqui, mas o objetivo é saber que existe uma quantidade de carga elétrica que está limitada por uma determinada superfície em uma determinada área da superfície. Então nós podemos escrever assim, dA, elemento de área. Então nós temos aqui elemento infinitesimal de carga elétrica associado ao elemento infinitesimal de volume. Aqui nós temos elemento infinitesimal de carga elétrica associado a um elemento infinitesimal de área, com uma função que coliga, que associa essas duas grandezas. Essa função é denominada densidade superficial de cargas elétricas. E nós podemos certamente escrever o campo elétrico para essa configuração, assim, 1 sobre 4π, epsilon sobre índice 0, integral dupla de área, aqui uma densidade sigma, dependendo, por exemplo, de x' e y' sobre índice', r menos r sobre índice', entre parênteses, dx', dy', e aqui r menos r sobre índice', módulo elevado a 3. Muito bem. Um outro caso, uma outra simplificação, pois a generalização sempre está associada a 3 dimensões. No caso, nós temos uma simplificação para 2 dimensões e uma outra simplificação para 1 dimensão. Considerando o caso físico em que existe um fio, por assim dizer, e existe uma densidade, as cargas elétricas estariam então hipoteticamente e predominantemente distribuídas ao longo do fio, ou seja, ao longo de 1 dimensão aproximadamente. Densidade. Nós podemos modelar esse caso de um fio como a distribuição ocorrendo ao longo de uma única dimensão. Então aqui é a densidade linear de cargas elétricas. Então, no caso de uma densidade linear de cargas elétricas, nós designamos uma outra letra grega, no formato minúsculo, a letra lambda. E essa grandeza, denominada densidade linear de cargas elétricas, pode ser reescrita dessa forma, considerando somente o eixo x, uma dimensão, o eixo x, então lambda. Nós podemos escrever o campo elétrico como 1 dividido por 4π epsilon subíndice 0, uma integral de linha, lambda x sobre índice linha, r menos r sobre índice linha entre parênteses, dx sobre índice linha dividido por r menos r sobre índice linha módulo elevado a expoente 3.
Então esses são dois casos particulares, duas modelagens matemáticas, cujo objetivo é simplificar o tratamento. O tratamento mais geral envolve sempre nesse caso, o caso de 3 dimensões. Muito bem, eu gostaria agora de primeiro falar que o elemento infinitesimal de volume pode ser escrito em diversos sistemas de coordenadas. Nós escrevemos no sistema fazendo uso do sistema de coordenadas cartesiano, mas nós podemos utilizar coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, entre outras coordenadas. Muito bem. Agora vamos analisar vamos calcular o módulo, vamos considerar mais uma vez a força elétrica, o campo elétrico vamos analisar primeiramente o campo elétrico gerado por uma carga por uma estrutura material pontiforme dotada de carga elétrica, uma única estrutura. Então nós temos R menos R sobre índice linha dividido por R menos R sobre índice linha módulo elevado a 3. Então o módulo desse campo elétrico, como calcular o módulo? Calcular o módulo de todos os termos, então o módulo dessa carga elétrica, a geradora do campo, módulo de 4πε0, módulo do vetor e módulo do módulo elevado a 3. Então o que nós aprendemos? Que a função modular transforma números negativos em positivos, a função modular preserva o número negativo, transforma números negativos em positivos, a função modular preserva o número positivo, e o módulo do módulo de uma função é igual ao módulo da função. Significa que se nós aplicarmos, por exemplo, aqui exemplificando, módulo do módulo de x é igual ao módulo de x. Se nós aplicarmos módulo do módulo de f de x, ou seja, 3 módulos, o resultado disso é apenas um módulo. Então, qualquer que seja a sequência de módulos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qualquer quantidade de módulos aplicados à função f de x, o resultado será sempre módulo da função f de x. Então, nós podemos reescrever esta expressão como módulo da carga elétrica Q sobre índice linha, módulo de 4πε0 é igual a 4πε0, uma vez que 4πε0 é positivo, um número positivo medido no laboratório. Então, nós temos módulo de R menos R sobre índice linha dividido pelo módulo elevado a 3 do módulo, que é igual ao módulo elevado a 3. E agora nós podemos fazer essa divisão. E ao fazer essa divisão, nós encontramos a seguinte expressão, observem com atenção. Módulo da carga geradora do campo elétrico dividido por 4πε sub índice 0, 1 dividido por módulo elevado a 2 da distância entre a carga elétrica geradora e o ponto do espaço tridimensional onde se pretende calcular o campo elétrico. Agora, vamos rapidamente plotar o gráfico, a curva que relaciona o módulo do campo elétrico com a distância entre a carga geradora e um ponto qualquer no espaço, plotar em um gráfico de 2 dimensões. Então, vamos considerar um gráfico bidimensional. Aqui, R menos R sobre índice linha módulo e o módulo do campo elétrico. Então,
Então, observando esta expressão, nós percebemos que se nós utilizarmos um programa computacional, uma rotina computacional, construirmos um algoritmo computacional, nós vamos verificar que, plotando essa curva, o comportamento da curva é aproximadamente esse. Esta curva indica que, à medida que a distância entre a carga geradora do campo e o ponto onde se pretende calcular o campo elétrico aumenta, ou seja, essa tal distância, essa referida distância aumenta, o campo elétrico diminui. O inverso ocorre quando a distância entre a carga geradora do campo e o ponto onde se pretende calcular o campo diminui, então o módulo do campo elétrico aumenta. E esse aumento ocorre com um comportamento dito aqui matematicamente como assintótico. Assintótico pelo fato de que a curva se aproxima do eixo horizontal e não intercepta a curva. A curva não intercepta o eixo horizontal, a curva não transita de um quadrante para o outro, ou seja, não há interceptação da curva com o eixo horizontal. Do mesmo modo, analogamente, não há interceptação da curva com o eixo vertical. Embora a curva se aproxime infinitesimalmente, ela se aproxima até manter uma distância infinitesimal. E essa distância, embora infinitesimal, não é zero, e, portanto, não há interceptação, não há interconexão, não há interseção entre a curva e o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, isso é denominado de comportamento assintótico da curva, tanto em relação ao eixo horizontal como com relação ao eixo vertical. E nós podemos, então, aplicar o limite. O limite, quando o módulo da distância tende a zero sobre o módulo do campo elétrico. E isso gera um valor que tende a infinito para o campo elétrico. O outro caso assintótico, assintótico ocorre quando nós temos o limite, quando a distância, essa tal distância entre a carga geradora e o ponto onde se pretende calcular o campo, ela tende a infinito. Quando essa distância tende a infinito, o módulo do campo tende a zero. Então, nós vamos encerrar nossa aula neste ponto e continuaremos com os assuntos associados, com a continuação, com os desdobramentos desses temas associados ao eletromagnetismo clássico, à eletricidade estática e ao magnetismo. Continuaremos durante os próximos encontros, nas próximas aulas. Muito grato pela atenção.